Após a queda do Terceiro Reich, em maio de 1945, a busca pelas principais figuras do regime foi incessante. De todas elas, Martin Bormann, o conselheiro mais próximo de Hitler, era talvez a peça mais importante, já que desapareceu após o final da guerra e ninguém sabia o que havia acontecido com ele. A grande influência de Bormann sobre o núcleo do regime nacional-socialista o havia convertido num destacado partícipe de boa parte dos crimes cometidos durante a guerra. Ademais, ele não apenas administrava as finanças de Hitler, como também executava o que era decidido pelo partido, encarregado de manter o nome do Führer limpo de qualquer mancha. Entretanto, quando a guerra terminou, Bormann desapareceu na noite de Berlim. Um dos homens mais importantes do regime tinha efetivamente desaparecido. Havia se iniciado, assim, um dos mistérios mais intrigantes do século XX e a consequente procura de Bormann por todo o mundo. Uma procura que duraria décadas. Neste vídeo, veremos o que aconteceu com Martin Bormann, que Hitler dizia ser seu homem de maior confiança. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Martin Ludwig Bormann nasceu no dia 17 de junho de 1900 em Wegeleben, no estado da Saxônia. Após a turbulenta política que se seguiu ao término da Primeira Guerra Mundial, Bormann se juntou aos Freikorps, uma organização paramilitar anticomunista. Ele passou um ano na prisão e, depois de sua libertação, juntou-se ao Partido Nazista em 1927, onde pacientemente abriu caminho por suas fileiras, deixando de ser o chefe de imprensa de um jornal semanal na Turíngia para se tornar o secretário pessoal de Adolf Hitler. Ademais, o caráter de Bormann era bastante estranho comparado ao de outros homens daquela época, já que não tomava bebidas alcoólicas, não fumava e comia apenas alimentos saudáveis. Ele também odiava o cristianismo e tudo relacionado ao catolicismo ou protestantismo. Voltando ao ponto anterior, a carreira política de Bormann teve ascensão meteórica quando da eclosão da Segunda Guerra, já que graças à sua amizade pessoal com Hitler, pôde influenciar de modo notório suas decisões. Bormann ganhou imenso poder usando sua posição para controlar o fluxo de informações e o acesso ao Führer. Vamos explicar sua ascensão política, no entanto, em partes. Em 1937, Bormann se uniu às SS. Em maio de 1941, substituiu Rudolf Hess como chefe da chancelaria do partido. Na prática, isso significava ser o segundo de Hitler, mas 2 anos mais tarde, em 1943, Bormann se tornou seu secretário oficial. Em outras palavras, Martin Bormann havia se convertido na sombra de Hitler. Entre as tarefas que realizou como secretário pessoal, a de assumir o controle da agenda de Hitler esteve entre as mais relevantes, agindo como um intermediário entre os crimes cometidos pelas SS com o fim de que a reputação do Führer permanecesse limpa, atuando como um fiel resolvedor de problemas. Ele também ordenou o fechamento de igrejas e instituições religiosas, concedeu às SS poder jurisdicional sobre polacos, russos, judeus e ciganos nos territórios ocupados e exigiu tratamento duro com os prisioneiros de guerra, entre outras ordens. Surpreendentemente, a maioria dos membros do partido odiava fervorosamente Bormann por sua cada vez maior influência negativa sobre o Führer. Entretanto, no início de maio de 1945, a situação de Bormann era muito delicada, já que estava sitiado na chancelaria de Berlim, que naqueles momentos estava cercada pelas tropas do Exército Vermelho. Então, o que de fato aconteceu com Martin Bormann? Em 16 de abril de 1945, teve início a Batalha de Berlim, a última grande ofensiva soviética da guerra na Europa. Em janeiro daquele ano, Hitler tinha mudado seu quartel-general para o bunker localizado no porão da chancelaria, cercando-se de seus mais leais seguidores, dentre os quais estava Bormann. Wilhelm Burgdorf, Goebbels, Hans Krebs e Bormann presenciaram e assinaram o testamento de Hitler. Nesse testamento, Adolf Hitler descreve Martin Bormann como seu camarada mais fiel no partido e o nomeou executor de seu espólio. Além disso, e de acordo com seus últimos desejos, Bormann foi nomeado ministro do partido, alcançando assim o topo de sua carreira como líder do Partido Nacional Socialista. Após os soviéticos rejeitarem o pedido de cessar-fogo feito por Goebbels e Bormann, foi selado, assim, o destino da capital alemã.
Para Goebbels, tudo havia acabado, e junto com sua esposa Magda, cometeu suicídio na noite de 1º de maio. Martin Bormann, no entanto, não tinha intenção de cometer suicídio. Pelo contrário, ele decidiu fugir antes que os soviéticos o capturassem. No dia seguinte, 2 de maio, a Batalha de Berlim culminaria quando o general Helmut Weidling entregou incondicionalmente a cidade para os soviéticos. É aqui que começa a história contada por Arthur Axmann durante pesquisas realizadas pelo historiador britânico Trevor Hopper. Como sabemos, Axmann foi um dos que fugiram com Bormann na noite anterior à capitulação incondicional. O que aconteceu com Bormann naquela noite foi o seguinte: no dia anterior, 1º de maio, por volta das 23 horas, Bormann abandonou o bunker junto com o médico das SS Ludwig Stumpfegger, Arthur Axmann, ex-líder das juventudes hitleristas, e Hans Bauer, o piloto pessoal de Hitler, numa tentativa de escapar do cerco soviético. Pouco depois da meia-noite, eles saíram à superfície e desapareceram na noite em direção à estação Lehrter de Berlim. Resumindo, Axmann afirmou que Bormann morreu pouco depois de sair do bunker, chegando a ver seu corpo sem vida. Seu corpo, entretanto, havia desaparecido, o que fez com que aumentassem as dúvidas sobre a veracidade de seu relato. Consequentemente, isso significava que Bormann ainda poderia estar vivo. Durante os caóticos dias após o fim da guerra, surgiram relatos contraditórios sobre seu paradeiro. Chegou-se mesmo a dizer que Bormann tinha sido visto na Argentina, Espanha e muitos outros lugares. Enquanto o Terceiro Reich era desmantelado, os aliados, como sabemos, iniciaram os julgamentos de Nuremberg contra os principais líderes do antigo regime, entre os quais estava Martin Bormann. A esse respeito, caso Bormann ainda estivesse, todavia, vivo, foram emitidos inúmeros avisos sobre a iminência dos julgamentos em jornais e no rádio para notificá-lo sobre as acusações que lhe eram imputadas. Não obstante, seu advogado argumentou que Bormann estava morto e, por essa razão, já não poderia mais ser julgado. Como forma de provar tal alegação, ofereceu como evidências diferentes testemunhos dos que compunham o entorno de Hitler. A promotoria, no entanto, contra-argumentou ao tribunal de que ainda havia possibilidade de Bormann estar vivo. Os juízes concordaram com a promotoria e consideraram Martin Bormann culpado, condenando-o à morte à revelia em 1946. A primeira teoria que surgiu foi a de que Bormann, depois de escapar do bunker, se dirigiu ao norte do país, em direção a Flensburg, na fronteira com a Dinamarca, mas as buscas não tiveram resultado. Outra teoria mencionava que Bormann não havia se dirigido ao norte, mas ao sul, até a cidade de Bolzano, Itália, onde encontraria sua esposa Gerda, mas esta havia morrido sob custódia em 1946. Então, com o passar do tempo, perdeu-se o interesse pelo caso, que foi arquivado. O problema era que os rumores segundo os quais Bormann seguia vivo não terminavam, e quanto mais rumores circulavam, mais pessoas se convenciam de que ele estava vivo. Como consequência, a CIA e o FBI se envolveram no caso, concentrando suas buscas na Argentina, mas nenhuma evidência em específico foi encontrada sobre seu paradeiro. Por sua parte, a CIA também concluiu que Bormann havia morrido enquanto tentava escapar de Berlim, o que foi corroborado em sua investigação por Heinz Linger e Otto Gunsche em 1955 e 1956, respectivamente. O interessante era que nenhum deles podia apontar onde ou como Bormann havia morrido. É nesse ponto onde Simon Wiesenthal rejeitou a teoria de que Bormann estava morto e decidiu continuar a investigação. Enquanto isso, continuaram a se produzir mais supostos avistamentos de Bormann na América do Sul ao longo dos anos 50. Em 1964, o governo da Alemanha Ocidental ofereceu uma recompensa de $30.000 por seu paradeiro, mas não obteve resultados. Em 1965, ocorreu algo inesperado. Naquele ano, o Ministério Público em Frankfurt autorizou uma escavação na última localização conhecida do corpo de Martin Bormann. Era o local identificado por Axmann anos atrás, abaixo da estação berlinense de Lehrter, mas, outra vez, nada foi encontrado. O problema poderia ter morrido aí, não fosse uma descoberta crucial realizada em finais do ano de 1972 e que marcou uma virada de 180 graus na busca por Bormann. Naquele ano, alguns trabalhadores de uma construção encontraram restos humanos de 2 pessoas junto à estação de Lehrter.
Após a autópsia, os fragmentos de cristal encontrados na arcada dentária das duas ossadas sugeriram que ambos haviam cometido suicídio mordendo cápsulas de cianeto para evitar sua captura. Por outra parte, os registros dentários reconstruídos a partir das memórias do dentista de Bormann identificaram um dos esqueletos como o do secretário de Hitler. Investigadores forenses determinaram que o tamanho do esqueleto e o formato do crânio eram idênticos aos de Bormann. Da mesma forma, o segundo esqueleto foi considerado como pertencendo a Stumpfegger, já que tinha uma estatura semelhante à deste. Um pouco mais tarde, o governo da Alemanha Ocidental declarou Martin Bormann oficialmente morto, dando por encerrado o caso. A família, no entanto, não foi autorizada a cremar o corpo, caso posteriormente fosse necessário um novo exame forense. Então, outro evento abalou toda aquela ladainha. No Paraguai, em 1993, tornaram-se públicos arquivos policiais sobre Martin Bormann. Segundo eles, o secretário pessoal de Hitler morreu em Assunção, sendo enterrado numa cova sem identificação na cidade de Itá, a 37 quilômetros da capital paraguaia. Não foram encontrados restos mortais de Bormann no país sul-americano. Apenas arquivos desclassificados foram publicados. Finalmente, todos os restos mortais em Berlim foram identificados de forma definitiva como sendo de Martin Bormann apenas em 1998, quando as autoridades alemãs ordenaram levar a cabo testes genéticos naquelas ossadas. Os testes, que usaram DNA de um de seus parentes, identificaram o crânio como pertencente a Martin Bormann. Resolvido um dos mais controversos mistérios da história, os restos de Bormann foram definitivamente cremados e suas cinzas foram lançadas no Mar Báltico em 16 de agosto de 1999. Em suma, na Alemanha, os resultados dos exames de DNA foram conclusivos e o caso foi oficialmente encerrado, mas a questão é que ainda hoje algumas perguntas permanecem sem resposta, e para muitos o mistério do sumiço de Martin Bormann, o ministro mais importante de Hitler, ainda permanece sem solução.